Saudações a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje, no nosso terceiro vídeo, vamos falar sobre a cidade onde Jesus nasceu. E vamos mostrar a Belém do presépio da promessa também. Portanto, localizada na zona montanhosa de Judá, Belém é conhecida como a cidade onde nasceu o rei Davi e também por ser o local do nascimento de Jesus Cristo, conforme narra São Mateus em seu capítulo 2, São Lucas no 2 e São João no capítulo 7. Cumprindo-se então a profecia messiânica, e tu, Belém, não és de modo algum a menor dentre as cidades de Judá, porque é de ti que há de nascer, que há de sair o Messias para pastorear o seu povo Israel. Esta profecia está em Miqueias. Belém tem, portanto, dois símbolos, um judeu e um cristão. A estrela de Davi, atribuída pelos judeus, ela é representada pelo pórtico da cidade, igualmente presente no presépio da promessa. E o leão de Judá, nome dado a Jesus pelos primeiros cristãos, tornando-se então um símbolo cristão da cidade onde Jesus Cristo nasceu, também representado no presépio da promessa pela fonte leão de Judá. As cidades da Judéia nos tempos de Jesus eram bastante insalubres, barulhentas e perigosas, com muralhas que cercavam suas povoações. O espaço era restrito, quase não haviam praças, quintais ou árvores. Todo o terreno da cidade costumava ser ocupado por construções que muitas vezes compartilhavam paredes. As portas abriam direto na rua. A violência era epidêmica e não existia polícia, logo ninguém se arriscava nas ruas ao anoitecer. A sujeira, a imundície era generalizada, porque lixos, dejetos eram todos despejados na rua e não haviam coletas. Haviam latrinas públicas em algumas cidades, mas elas eram evitadas pelas condições repulsivas em que ficavam e se encontravam sempre. Os moradores, portanto, tinham pinico e despejavam seus dejetos pelas janelas à noite, não raro sobre a cabeça de alguém que passava. Os ricos, do outro lado, viviam em mansões com águas correntes, haviam prédios de apartamentos na Judéia, mas as pessoas mais pobres moravam em casas pequenas, de 1 ou 2 aposentos. Em uma passagem de São Mateus, Jesus dá a entender que uma única lamparina a óleo era suficiente para iluminar o teto da residência por completo. O teto das residências era achatado porque quase não chovia na região. Como faltava espaço nas ruas, os judeus usavam a laje das casas para tomar sol, ou à noite, quando estava muito quente, eles dormiam nos telhados. Com relação ao abastecimento de água das cidades no tempo de Jesus, inclusive de Belém, como todas as cidades da Judéia, Belém foi edificada em torno de fontes naturais e lençóis freáticos provenientes do degelo constante do Monte Hermon, que tem seus picos nevados. Por baixo da antiga Belém havia um bem desenvolvido sistema kárstico natural, ou seja, um aglomerado de grutas, cavernas e canais naturais subterrâneos. Ao longo do tempo, estes canais foram alargados artificialmente e convertidos em cisternas e fontes que abasteciam a cidade. A principal fonte de Belém, da Belém antiga, está na entrada da cidade e abastecia praticamente toda a população, menos os nobres e sacerdotes, que tinham suas cisternas e fontes próprias dentro de seus templos e palácios. Sobre a gruta de Belém, então, pouco antes do nascimento de Jesus, o imperador César Augusto publicou um decreto ordenando a realização de um recenseamento entre todas as pessoas do seu império. Todos tinham que se apresentar, portanto, à sua terra de origem, à sua terra natal, para efeito de registro. Naquela época, Israel estava sob o domínio de Roma também. Dessa forma, José e sua esposa Maria, que estava grávida de 9 meses,
tiveram que fazer uma árdua viagem da cidade de Nazaré, na Galiléia, onde eles moravam, até Belém, na Judeia, local dos antepassados de José, para que este fizesse o recenseamento. Na cidade de Belém, havia pousadas para viajantes e grutas naturais escavadas em rocha calcária, que eram utilizadas como estábulo dos animais de montaria, dos hóspedes, ou para a guarda de pequenos rebanhos dos pastores da região. Quando José e Maria chegaram a Belém, a cidade estava cheia, lotada de pessoas vindas de todas as partes do mundo para se registrarem. Por isso, José não encontrou nenhuma vaga nas pousadas e nem mesmo na hospedaria pública que ele procurou, de modo que foram obrigados a se instalarem em uma dessas grutas das quais nós falamos. E nessa gruta foi improvisado um quarto e naquela noite Maria deu à luz ao menino Jesus. A Basílica da Natividade foi construída como um monumento sobre a Gruta da Natividade, gruta onde Maria deu à luz a Jesus. Atualmente é uma das maiores e mais antigas igrejas cristãs preservadas no mundo. A porta de entrada da Gruta da Natividade tem apenas 1,25 m de altura e é chamada de Porta da Humildade, porque os peregrinos precisam se abaixar para entrar nela, já que ela é tão pequena, tão baixinha. O Santo Berço de Jesus. Nos tempos de Jesus, como eu falei há pouco para vocês, muitas pessoas criavam animais domesticados para servirem como alimento, como meio de transporte ou mesmo como matéria-prima. E estes animais normalmente eram guardados em currais, estábulos ou nas próprias grutas naturais que se localizavam nos arredores da cidade, onde eles dormiam e lá se alimentavam e se protegiam. Os donos colocavam a comida e a bebida dos animais dentro de caixas de madeira quando os currais eram parte das casas. Mas, se os animais se instalavam nas grutas naturais, então os seus criadores colocavam a alimentação em talhas de pedra, os quais chamavam de manjedoura, justamente para que os animais não espalhassem os alimentos pelo chão. E Jesus nasceu numa dessas grutas naturais que eram utilizadas na região como estábulo para animais dos viajantes. E a Sagrada Família colocou Jesus em uma dessas manjedouras para que ele passasse a sua primeira noite, o Sagrado Berço de Jesus. Se Jesus tivesse nascido em Nazaré, teria nascido pobre, convenhamos, mas ao menos ele teria um quarto asseado, seco e iluminado, com um pouquinho de luz, alguns paninhos aquecidos e um bercinho mais cômodo, já que José era carpinteiro. Mas, nascendo naquela gruta fria e sem luz, e utilizando a manjedoura como berço, Jesus nos ensina a santa humildade, nos ensina a pobreza, como nos relata em seus escritos Santo Afonso de Ligório. Hoje ficamos por aqui. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez por ter ficado conosco. Se gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Desejo a todos muita saúde física, muita saúde emocional. Vejo vocês no próximo vídeo. Paz e bem.